Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bom dia. Vamos dar início ao nosso segundo encontro da disciplina de Gestão Estratégica, do curso de especialização em Desenvolvimento Organizacional. Vamos dar continuidade ao nosso tópico, que a gente vem trabalhando, que é a parte ainda... A gente viu a parte de fundamentos, agora a gente está falando um pouco dos processos, das etapas da gestão estratégica. E a gente vai ter ainda esse momento para discutir, e o próximo aula, que vai ser na quarta-feira, também ainda para fechar esse tópico, tá? A aula de hoje, é um horário um pouco complexo, para muita gente, acho que meio quase na hora do almoço, ou na hora do almoço, mas foi o horário que a gente conseguiu encaixar por conta das outras aulas, que eu estou aqui no campus, no FAO do Benedito Bentes, e aí com a sequência de aulas foi o horário que a gente conseguiu encaixar. Na aula de hoje, pessoal, a gente não vai, inclusive, avançar muito em termos de tempo, tá? Peço até que vocês já fiquem, alguns podem estar preocupados com relação ao horário. A gente vai avançar em mais uma etapa, daquelas 5 etapas que a gente tem da gestão estratégica. E as outras a gente vai ficar para a próxima aula, que vai ser na quarta-feira à noite, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre o trabalho, ver se alguns grupos já se formaram, como é que está essa situação. Caso a gente não consiga fechar tudo do trabalho aqui, a gente vai alinhando isso também, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio Cigarro, ou por e-mail, não tem problema. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo conseguiu acessar o material que está lá no Cigarro, os links, enfim, tá tranquilo acessar daquela forma? Sim. Ok. Deixa eu projetar aqui. Vocês estão visualizando já? Sim. Pronto. Caso queiram, tá? Só abre o microfone, pode falar, porque eu já não consigo mais ver agora o chat, esse tipo, vocês falaram no chat alguma coisa, eu não vou conseguir visualizar. Então, eu peço que vocês, se precisar, pode falar abrir a câmera, no caso, abrir o microfone e falar, certo? Então, vamos lá, pessoal, só fazendo um recapitula, Na primeira aula, a gente falou daquela primeira unidade, que é a questão dos fundamentos, aquelas questões mais gerais, e aí depois a gente já começou aqui a parte dos processos e falamos da parte de análise ambiental, Então, a gente falou da necessidade de verificar, um ambiente interno, um ambiente externo. Fechamos falando de uma das ferramentas mais conhecidas que a gente tem para isso, que é a análise SWOT. Falamos dos níveis, a importância de se analisar os níveis, e lembrando que essa análise, ela vai depender muito do tipo da empresa, do porte da empresa. Então, o que é importante para uma empresa? Para minha empresa é mais importante o nível geral, para mim é mais importante o nível interno, enfim, vai depender da situação que a sua empresa está, do nível que a sua empresa está, enfim, de onde a sua empresa está localizada. Então, são algumas variáveis, que tornam esse processo, digamos assim, individual, O importante aí é que a gente tenha isso em mente, tenha isso no nosso foco, Mas sabendo que não existe uma fórmula, uma fórmula pronta que todo mundo vai seguir, mesmo que seja um concorrente, não existe essa necessidade, digamos assim, essa condição de o que é para uma empresa A vai ser o mesmo para uma empresa B, tá? Mesmo que ela seja no mesmo segmento, localizado no mesmo local, enfim, tudo tem que ser de acordo com o que está a situação de cada empresa. E aí a gente chega hoje para esse segundo tópico, Essa segunda etapa aqui, que é a etapa das diretrizes organizacionais, e é a etapa que a gente vai se concentrar aqui na aula de hoje, e as outras 3 ficaremos para a nossa próxima aula, que é a aula de quarta-feira à noite, tá? Esse tópico aqui, pessoal, das diretrizes, esse tópico ele envolve, digamos assim, alguns conceitos bem comuns, de muitos de vocês. Acredito eu que muitos já devem ter ouvido falar de missão, de visão, de valores, objetivos, enfim. É basicamente o que trata, é basicamente o que a gente chama de diretrizes organizacionais. Então, a nossa etapa, ela vai envolver justamente conhecer, visão, missão e objetivos, e algumas peculiaridades
né, sobre esses 3 aspectos tão fundamentais, digamos assim, da gestão estratégica, e eu diria até que da gestão, né, porque mesmo que uma empresa ela não vá criar, digamos assim, um instrumento estratégico, um planejamento estratégico, ou uma gestão estratégica, é muito importante que ela tenha, e que todos que ali trabalham, né, que colaboram com aquela empresa, tenha muito claro visão, missão e objetivos, né? É mais ou menos você saber onde você está e onde você quer chegar, né? Se uma empresa ela não tem isso muito claro, acaba sendo mais difícil ela até alcançar novos objetivos, né? Se manter, porque ela não sabe exatamente se está indo bem ou não. Então, são pontos fundamentais aí, digamos, para qualquer tipo de empresa, qualquer porte de empresa, certo? Então, vamos começar falando de missão, né? Todo mundo aqui já... Tem alguém aqui que... Vou mudar até a pergunta. Tem alguém aqui que não tinha ainda ouvido falar sobre missão, visão, objetivos? Alguém aqui ainda não conhecia? Todo mundo conhecia? Acho que todo mundo Para conhecia. mim, cortou um pouquinho. Cortou? Foi a voz, a sua voz, professor. Não sei se foi só para mim. Ah, tá. Não, estou perguntando se vocês já conheciam, ou sabe exatamente, ou no trabalho de vocês, se existe esses conceitos de missão, visão, valores, objetivos. Sim, onde eu trabalho, sim. Sim. Pronto. A gente vai ver, pessoal, uma grande questão aqui, né, que além de ter, né, não estou dizendo que é o caso, mas além de ter missão, visão, valores, objetivos, as pessoas, de uma maneira geral, os colaboradores, né, os clientes, eles precisam reconhecer aquilo ali, né, porque, sei lá, vamos supor que a empresa ela tem como valor, sei lá, responsabilidade social, e a gente não consegue visualizar isso naquela empresa, acaba virando meio que um quadro, né? Tem algumas empresas que colocam assim na parede ou no site e tal, mas efetivamente aquilo não funciona, né? Então, é preciso ter, né, logicamente, mas é preciso, mais do que ter, é preciso que todos os colaboradores percebam aquilo, até porque quando o colaborador, né, o funcionário, enfim, ele não percebe, aquilo ali pode ser usado contra a empresa, né? E você olhar assim, tem lá um valor, tem uma missão, e tipo, um colaborador diz assim, como é que a empresa tem essa missão? Como é que a empresa tem essa visão aí, esse objetivo, se ela não faz o básico? Então, isso acaba virando contra a empresa. Então, não basta ter, né? Todo mundo tem que meio que reconhecer e entender a importância disso aí. Então, a missão, pessoal, que seria a primeira diretriz, vamos dizer assim, nada mais é do que definir, digamos assim, o porquê essa empresa existe, né? O vir a ser daquela empresa. Então, qual é a missão? Qual é o propósito daquela empresa, né? O que é que ela oferece? E assim, a gente não está falando de produto especificamente, tá? Inclui a questão do produto? Inclui, mas inclui o serviço, inclui muito mais do que o produto. Então, a missão daquela empresa pode ser uma coisa até intangível, né? Então, a missão de uma empresa que realiza, sei lá, organiza casamentos. A missão dela não vai ser organizar casamentos. Ela pode colocar a missão dela como organizar momentos inesquecíveis, gerar, sei lá, então, afetividade, enfim, podem ser coisas subjetivas que elas querem proporcionar, tá? Então, é muito mais do que o simples produto, digamos assim. É o propósito mesmo da empresa, né? O propósito que ela criou, e que ela colocou ali como meta. E isso aqui é muito importante porque daqui, né, do propósito dela, é que todas as outras coisas vão sair, né? Então, se eu não tenho muito claro por que eu existo, né, e eu falo eu enquanto empresa, eu não vou conseguir saber onde eu quero chegar porque eu não sei exatamente qual é o meu propósito. Então, observe que essas diretrizes elas estão bem relacionadas, né, conectadas, tá? Então, toda empresa precisa ter uma missão, como eu falei para vocês. Independente de porte, né? Ela precisa ter uma missão. Já respondendo aqui a pergunta. Oi, pode falar. Alguém. Alguém levantou a mão? Não? Não, professor. Ah, tá. Eu acho que é o outro aplicativo aqui notificando. Então, assim, independente do porte, as empresas elas precisam ter, né? Então, por quê? Porque é com base nessa missão que a gente vai saber, digamos assim, o caminho que vai seguir, onde a gente quer chegar,
né? O que é que a gente considera primordial enquanto valor, digamos assim, né, dentro da nossa empresa. Faz sentido, por exemplo, apareceu a oportunidade de um investimento novo. Isso faz sentido para a gente, está no nosso propósito. Surgiu a oportunidade de fundir com uma empresa, fazer uma parceria com a empresa A, B. Tá, essa empresa ela está alinhada com o que a gente, com o nosso propósito, ou ela vai totalmente, né, contra tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente quer chegar. Então, assim, não é simplesmente uma questão financeira, uma questão de parceria. A gente precisa entender muito claramente o nosso propósito, depois entender muito claramente onde a gente quer chegar, para que isso esteja conectado para todas as ações. Então, os esforços, não só da direção, mas de todos os colaboradores, recursos, e aí recurso financeiro, recurso de pessoas, as atividades que serão desenvolvidas, por exemplo, essa que eu acabei de falar, né? De parceria, até mesmo a alocação de recursos, distribuição de equipes, tudo isso só faz sentido se você sabe qual é o seu propósito. Senão, você meio que vai só agindo, né? Assim, o tempo vai passando e você simplesmente vai agindo de acordo com as coisas que vão acontecendo. E, logicamente, orientar os objetivos organizacionais, que são os objetivos macro assim, da empresa, né? Que a gente vai falar aqui. Então, assim, alguns pontos, né, que a gente tem que pensar ou considerar ao estabelecer uma missão, tá? Uma coisa que já me perguntaram uma vez, uma empresa ela pode mudar a missão? Até pode, né? Porque ela pode crescer, ela pode nascer com um propósito X, e à medida que ela vai crescendo, ela pode mudar, né? Ela pode reajustar, né, aquilo ali, em situações, como eu até citei, né, de fundir. Nós comumente vemos isso acontecer em grandes marcas, né? Fundir a empresa A com a B, e aí nesse processo ela também pode mudar, né? Mas é possível sim. É muito mais comum a gente mudar, né, a visão, que a gente vai falar aqui, mas sim é possível também mudar a missão da empresa, tá? Então, o que é que a gente deve considerar ao declarar, né, ao pensar na missão daquela empresa? Imaginem que a gente vai abrir uma empresa, ou vocês estão pensando em abrir uma empresa, o que é que vocês devem levar em consideração, tá? O produto, lógico, lembrando que a missão não é simplesmente o produto, né? Você pode colocar isso na sua missão. O mercado, no sentido de público-alvo, né? Quem você pretende beneficiar com aquilo ali, né? A parte de tecnologia, até que ponto aquilo ali está utilizando recursos tecnológicos, até que ponto a sua empresa digamos assim, tecnológica, ou vai fornecer isso de uma forma diferente, tecnológica. Os objetivos, né? Tem que ser considerados. O que a gente chama aqui de filosofia, ou credo, é o que a gente trata como propósito, tá? Então, assim, o propósito, os valores, eles têm que estar atrelados a essa questão da missão. O conhecimento, né, da empresa, e aí, mais uma vez, tá? Missão, visão, isso tem que estar muito claro, como eu disse, para todo mundo que faz parte da empresa, né? Algumas empresas, infelizmente, elas estabelecem esses objetivos, essas diretrizes, e isso fica muito vinculado ao alto escalão, digamos, da empresa, né? E quem está mais no operacional não consegue alcançar, ou não percebe, ou não concorda até com aquilo ali. Então é muito importante que isso tenha adesão, digamos assim, de todo mundo que faz parte da empresa, né? E a imagem que a empresa quer passar, a impressão que ela quer passar. E observe que isso aqui não digamos assim, só divulgação, publicidade, não. É o que você quer realmente. Você quer ser conhecido como o quê? Qual a imagem que você quer passar, né? Isso tem que estar relacionado ao seu propósito, tá? Coloquei aqui duas missões, né? Confesso que eu não sei se ainda está esse, né? Porque, como eu falei, pode mudar. Mas para ver se vocês conseguem perceber qual é a empresa que tem essa missão, ou que tinha essa missão. Leiam aí, vejam se vocês conseguem dizer, né? Qual seria a empresa que tem essa missão aí. Refrescar o mundo em corpo, mente e espírito, inspirar momentos de otimismo por meio de nossas marcas e ações, criar valor e fazer diferença onde estivermos e em tudo que fizermos. Quem vocês acham que tem essa missão? Essa parte do refrescar me lembra bebida, alguma coisa. Não sei se faz sentido, se está relacionado. Tá. Diga aí uma empresa que você acha que... Você, enquanto pode ser até cliente, talvez não, né? Mas você
Diga aí o que você acha, porque a missão é isso, tá? Teoricamente, a gente deveria ler e dizer, fulaninha, com certeza, cicraninho, Coca-Cola? Na minha Coca-Cola. cabeça, Coca-Cola. Isso, Coca-Cola. A gente pode 100% concordar, né? Então, assim, pode ser que alguém aqui não goste, não tome, ou seja contrário a alguma política, inclusive da empresa, que pode dizer, não concordo. Mas observem que eles estão, é como eles querem ser conhecidos, refrescar o mundo e tal, né? Observem que as propagandas, inclusive, da Coca-Cola, né, tem algumas bem marcantes, tipo, no Natal, aquele negócio assim meio mágico, né, tal, porque eles querem ter essa visão de que não é simplesmente uma bebida, né? É muito mais do que isso, é uma coisa que inspira, que está ali em vários momentos, né? É usado até como, entre aspas, piada, né? Em tal lugar tem Coca-Cola, então, assim, a Coca-Cola, inclusive, marca, é muito maior do que a bebida, né? Então, essa é a da Coca-Cola. Quem foi que falou? Não consigo ver o nome. Ana Paula. Ana Paula. E essa aqui? Se for pela linha assim, fast food e tal, acho que Mac. Não tenho certeza. Isso, McDonald's. Mais uma vez, a gente concorda? Não pode não concordar, né? Tipo assim, e eu não estou falando aqui, tá? Que digamos assim, uma comida ruim no sentido de ter algum problema com a comida, não, tá? Eu estou falando assim, de qualidade, delicioso. Pode ser que você não concorde, né? Acessível. Tem algumas ressalvas aí com relação ao acessível. Mas é missão do McDonald's, né? A missão é o que a empresa, ela preza, ela quer ser conhecida dessa forma, tá? Então, McDonald's e Coca-Cola, inclusive, são marcas, grandes marcas, né, grandes multinacionais, que vai e vem, eles sofrem, assim, com algumas, né, o pessoal criticando a situação, sei lá, McDonald's, falaram por um tempo do McLanche Feliz, né, e aí eles mudaram. Enfim, tem várias situações que acontecem que essas grandes empresas elas estão sujeitas a isso, né? Quanto mais você cresce, mais você fica visível, né? Visível no sentido de que as pessoas vão passar a observar ali suas práticas, tal. Isso pode gerar algumas ações contrárias, mas elas têm uma equipe preparada para isso e estão prontas para isso, certo? Então a missão a gente fecha basicamente isso, né? O propósito é o vinha-ser da organização. Deixa eu mostrar aqui esses vídeos, inclusive, pessoal do Sebrae, eu vou colocar lá também no Siga o link de todos eles, tá? Como elaborar a missão da minha empresa? Sabe aquele quadrinho exposto na recepção da sua empresa? É só decoração ou é ação? Ter uma missão é muito importante, mas tirá-la do papel é mais importante. A sua missão tem que ser estudada, planejada, compartilhada, absorvida por todos os seus colaboradores e, evidentemente, por você em primeiro lugar. Ter uma missão bem definida mostra como você vai competir no seu ramo de atuação, mas atenção na elaboração da sua missão. Nem muito extensa e confusa, e nem muito curta e sem significado claro. Para a construção da sua missão, responda as seguintes perguntas. O que eu faço? Para quem eu faço? Como eu faço? Qual o meu diferencial? Onde quero chegar com tudo isso? Por que eu faço tudo isso? Qual a razão de nossa empresa existir? Todas as respostas são importantes, mas a razão é a essência da sua missão. A sua missão é o propósito da existência de sua empresa. Ela gera engajamento e o sentimento de pertencer a algo mais importante. Ela é a base para determinar objetivos, estratégias e também as mudanças na empresa. Empresas que têm missão clara e inspiradora têm colaboradores que realmente vestem e suam a camisa. Sebrae. Então, a missão, né, como a gente falou, é o propósito. E, mais uma vez, todo mundo tem que entender, perceber, engajar, né? Não sei se já acontece aí, ou já aconteceu com algum de vocês, né, de trabalhar numa empresa que tem lá uma missão e vocês não se identificarem com aquilo ali, não perceberem esse tipo de situação, né? O ideal é que isso não aconteça, tá? E aí, estabelecido, uma vez que se define a missão, né, o propósito lá da empresa, a gente passa para a próxima diretriz, que é a visão. A visão, pessoal, nada mais é do que, digamos assim, onde eu quero chegar, né? Resumidamente, é onde essa empresa quer chegar. E é importante que essa visão, né,
onde quero chegar, seja algo alcançável, tá? Então, assim, não adianta, assim como os objetivos, a gente colocar uma missão inatingível, uma visão inatingível, né? Eu quero ser, porque eu quero sonhar alto, tudo bem, né? Aqui, a visão, você pode, tipo, colocar num nível, chegou ali, você coloca mais para sobre um degrau, chegou ali, você coloca mais para frente e assim por diante, tá? Então, assim, aqui é onde você está colocando toda a sua força para chegar, tá? Então, mais uma vez, se todo mundo entender, se todo mundo tiver ciência e consciência de onde quer chegar, de onde a empresa quer chegar, é muito mais fácil que todo mundo esteja caminhando naquele sentido, né? Então, todo mundo tem que entender que, a gente está realizando isso para alcançar isso. É muito mais palpável, né, para quem está ali como colaborador, do que simplesmente ter mais um dia, né? Tem até um livro que cita a questão da corrida dos ratos, né? Que você entra ali num ciclo e você não percebe exatamente para que está fazendo aquilo, tá só correndo ali, seguindo, acorda, vai, trabalha, volta, então tá naquele loop eterno. E aqui não, aqui você sabe para onde chega a chegar, aqui alguns dias vão ser mais pesados por conta disso, por conta daquilo, então é muito importante essa organização, né? Esse caminho, mostrar para onde é que vocês estão caminhando. E isso tem que inspirar, né? Tem que motivar as pessoas, tem que ser claro, porque todo mundo tem que entender, tem que estar alinhado, né? Alinhado primeiro à missão, logicamente, e alinhado com os valores da empresa, tá? Tem que ser forte, né, mas ao mesmo tempo acessível, né, como a gente já falou aqui, tem que ser clara, então tem que, mais uma vez, clara, comunicar com todo mundo, né, todo mundo tem que entender muito bem, como a gente disse, chegar onde quer chegar, né, mostrar onde quer chegar, e mais uma vez, fácil, né, de ler e entender. Então, observe que aparece aqui, um destaque 3 vezes para entender, ser claro. Por quê? Porque, mais uma vez, não adianta criar uma visão que só a alta gestão entende, só a alta gestão vai conseguir captar. Não faz sentido nenhum, tá? Então, deixa eu botar aqui mais. Como definir a visão de futuro para a minha empresa? Está enxergando? E agora? Consegue ver? Melhorou? Agora sim. A definição da visão de uma empresa é decisiva para o planejamento estratégico. Para que isso aconteça, é preciso saber onde sua empresa quer chegar e quando chegar. É aquele famoso horizonte a ser atingido. Para quem nunca fez planejamento, 3 anos é um período razoável. Já as que dominam o planejamento com categoria pensam em horizontes maiores, de 5 até 10 anos. A visão pode ser elaborada pelo dono ou sócios da empresa, mas é sempre melhor abrir as portas em mentes e chamar todos os colaboradores para participarem. Para organizar as ideias, monte um brainstorming, que é literalmente uma tempestade de ideias. Tenha como regra que nessa etapa, críticas e censuras não são admitidas. Após isso, filtre as sugestões e foque no seu objetivo. A elaboração da visão nem sempre é um mar de rosas. Conflitos podem surgir. Tem gente que desiste, tem equipe que se renova, tem empresas que diversificam as atividades. Nessas horas, pare, pense e mude a visão. A visão de futuro deve ser desafiadora e factível. Lembre-se, tudo pode acontecer no futuro, mas todos na empresa devem querer que a mesma coisa aconteça. A visão é fonte de inspiração, motivação e de geração de objetivos. E a sua boa definição contribui para o sucesso do planejamento estratégico e, principalmente, das pessoas. Sebrae. Então, aí, mais uma vez, né, frisando muito essa questão da participação geral, tá? Lá no trabalho que vocês vão ter, né, que a gente vai realizar, vocês vão pegar empresas que provavelmente já vão ter, né, ela já tem missão, ela já tem visão, mas fiquem à vontade, inclusive, para mexer nisso, né? Isso aqui eu não concordo muito, a gente achou melhor que seria mais interessante fazer dessa forma, seria mais interessante ter essa visão, ter essa missão. Então, é um dos pontos que já vai estar lá, né? Porque acredito que todo mundo vai pegar alguém que já tem, mas vocês podem sugerir uma mudança, como se vocês fossem gestores daquela empresa, tá? E aí, a última, no caso, que a gente vai abordar é a questão dos próprios objetivos organizacionais. Então, assim, uma vez que você define seu propósito, onde você quer chegar, você vai começar a estabelecer objetivos, tá?
O objetivo aqui está traçado como meta, embora exista até uma diferença, né, técnica normalmente utilizada, que a gente coloca meta como algo quantificável e objetivo algo mais geral. Mas só para entender, o objetivo realmente são as metas ali onde a empresa ela quer chegar. Se você, eu quero ser referência no ramo de bebidas no estado de Alagoas. Então, quais vão ser os meus objetivos, né? Que seriam minhas metas? Aumentar o percentual de vendas, alcançar novos mercados, me estabelecer em bairros que antes não estavam. Enfim, eu vou estabelecendo ali objetivos, né? Vou planejando, organizando, detalhando aquilo com base onde eu quero chegar. Observe mais uma vez, tá? A conexão. Se eu não sei qual é o meu propósito, muitas vezes eu não consigo estabelecer muito claramente onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não vou conseguir traçar metas e objetivos. Porque o que vier, tá bom, né? O que é que a gente percebe muito em empresas até menores, ou em empresas familiares, né? Que algumas até estão tendo lucro, né? A gente visita aqui algumas empresas no nosso curso, e vai e vem o pessoal diz assim, não, mas a gente tá bem, tá tendo lucro e tal. Se manda que vocês querem. Não, a gente tá só crescendo aqui e tal, vendendo e tal. E muitas vezes eles não percebem que a falta desse planejamento faz com que eles não crescessem, né? Eles estão crescendo, estão vendendo, estão tendo lucro, mas eles poderiam ter muito mais. E muitas vezes o fato de não ter um planejamento em gestão, né, estratégico, enfim, faz com que esse crescimento seja limitado, né? Eles estão crescendo, estão tendo lucro, mas poderia ter muito mais. Eles não estão conseguindo organizar, digamos assim, planejar ao ponto de explorar todo o potencial que a empresa tem. Então, coisas que já aconteceram. A empresa estava bem, estava tendo lucro e tal, mas eles estavam só seguindo, né, o fluxo, não estavam planejando nada. De repente chega um concorrente e aí, do nada, quebra. Por quê? Porque o concorrente chegou oferecendo basicamente as mesmas coisas, estava organizado, planejando, e tinha agora a concorrência, os clientes acabaram deixando para um lugar mais organizado, digamos assim, e a empresa acaba, a empresa quebra. Então, muitas vezes existe essa desculpa de não fazer porque está tudo bem, porque está indo bem, porque não precisa, porque não tem tempo nesse momento, mas estabelecer esses parâmetros aqui, né, ter em mente isso daqui, é primordial para que a empresa ela consiga se manter, né, agindo e funcionando. É a mesma lógica, pessoal, como eu já disse para vocês na aula passada, da nossa vida pessoal, né? A gente, né, sai ali da escola, tal, muita gente já trabalhando, e se a gente não parar em algum momento para estabelecer quais são as nossas metas, onde é que a gente quer chegar, qual é o nosso propósito, a gente vai sendo engolido pela rotina, pelo dia a dia, e acaba que o tempo passa e a gente nem percebe. E quando eu falo o tempo passa, profissionalmente também, né? De você, eu estou aqui, eu entrei numa empresa pensando que ia ser temporário. Quando eu vejo, eu já tenho 10 anos de empresa e não consegui ir para lugar nenhum, não consegui fechar, porque entrei, acabou que depois disso já comecei a assumir outras dívidas e tal, e fiquei preso, não posso mais sair daqui, que era uma coisa que eu queria que fosse temporária, porque já tem outras, enfim. Então a gente precisa ter muito claro onde a gente quer chegar para a gente conseguir traçar esses objetivos. Logicamente que cada empresa é uma empresa, mais uma vez, realidade. Assim como eu estou falando de pessoas, mas cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade, né? Mas isso precisa estar no papel, né? Isso precisa estar planejado, né? Normalmente, né, as pessoas elas têm o costume de fazer isso no final do ano, né? Virada de ano, colocar ali as metas do ano e tal. Mas muitas vezes acaba se perdendo isso, né? Mas é importante que faça no final do ano, mas não só lá, né? Que a gente tem, se eu parasse para perguntar aqui para vocês agora, onde é que vocês querem estar daqui a 5 anos? Onde é que vocês querem estar daqui a 10 anos? Como é que vocês se imaginam daqui a 5 anos? Como é que vocês se imaginam daqui a 10 anos? Observem que, mais uma vez, se isso não tiver claro para vocês primeiro, né, e se isso não tiver em algum lugar, né, que vocês consigam estar sempre retroalimentando isso, visualizando isso, isso se perde, né? Tem alguns autores, né, isso é até muito comum naquelas ferramentas de coach e tal, que eles pedem até para você deixar algo visível, né? Bota ali um mural de sonhos, né? Coloque numa parede, coloque suas metas num lugar que você todo dia vai visualizar. Isso é verdade, tá? Porque isso faz com que você visualize literalmente, né?
e consiga estar com aquilo ali sempre na sua mente e estimulado, digamos assim, a continuar na etapa que você está, porque você está visando uma etapa anterior que vai exigir muito de você. E motivação, né, não é uma coisa tão simples, né? Disciplina também não é uma coisa muito simples, constância não é uma coisa muito simples, mas são pontos que determinam aí, né, que caminho a gente vai acabar chegando futuramente. E para a empresa não é diferente, tá? Até porque a empresa, ela é formada por pessoas, né? Ela é gerida por pessoas. Então, as pessoas, elas têm que ter essa cultura, né, esse hábito, até para conseguir implantar isso também no ambiente organizacional, tá? Então, o bom objetivo, né, ele deve ser orientar, no caso, a tomada de decisão, porque, tipo, se vai chegar, digamos, aquele exemplo que eu dei, chegou uma oferta de parceria e tal, isso está alinhado com o meu propósito, está alinhado com a minha visão onde eu quero chegar, isso está dentro dos meus objetivos, se não tiver, não quero. Simples assim. Quando eu não sei, eu fico na dúvida, né? Não sei onde eu quero chegar, não tenho objetivo, então eu fico na dúvida. Isso aqui é bom, isso aqui não é, isso faz sentido, isso não faz sentido, fica mais difícil. Aumentar a eficiência, da maneira geral, da empresa, né? E desempenho, seja da empresa como das pessoas que lá estão, tá? Então, assim como a visão, né, os objetivos, eles precisam ser mensuráveis, tá? Então, aumentar em tantos por cento, isso precisa estar muito claro, né? Porque a gente geralmente utiliza ali alguns indicadores para avaliar se está cumprindo ou não. Então, isso tem que ser mensurável, né? Eu preciso ter a condição de avaliar isso. Específico, né? Então, o geral, na verdade, ele veio da missão e da visão. Aqui a gente precisa ter, aumentar tantos por cento de vendas. Tem que ser algo que eu consiga realmente avaliar e nem que eu precise criar, tipo, objetivos por área, mas eu tenho que traçar isso de forma quantificável mesmo. Ele precisa ser difícil na medida certa, tá? Então, não pode ser uma coisa rotineira. Tipo, meu objetivo é abrir a minha empresa todos os dias. Enfim, um exemplo chulo, lógico. Mas tem que ser alguma coisa que estimule, né? As pessoas precisam estar estimuladas a isso. Flexível porque você pode mudar e muitas vezes necessita. Lembra lá da parte de análise ambiental? Então, a análise ambiental ela vai refletir diretamente aqui. Então, se teve uma mudança muito drástica em algo que você não consegue gerenciar, né, que não depende de você, você vai precisar readequar seus objetivos. E ele precisa ser consistente, né? Então, algo alcançável, consistente, a gente precisa manter ali um padrão ao longo do tempo, tá? Então, os objetivos, pessoal, quando a gente for pensar em objetivos, em estabelecer objetivos, né, eles têm que abranger aí, é importante, como eu falei com você, para vocês, né? Nós podemos ter vários objetivos, né? E é importante que tenhamos objetivos envolvendo áreas, né? Eu coloquei aqui como áreas, mas tipo, objetivos relacionados a posicionamento, né, em relação à concorrência, objetivos relacionados à inovação, né, então, processos inovadores para as coisas que vão surgindo e a gente não vai ficando para trás, relacionados à produtividade, né, quantidade, desempenho, capacidade, recurso, né, então, tipo de recurso, e aí, qualquer recurso, tá, financeiro, de material que a empresa tenha, enfim, de lucratividade, né? Então, objetivos financeiros de uma maneira geral, aumentar o faturamento em X, né? Diminuir o déficit de alguma coisa, né? Diminuir a dívida interna da empresa, enfim, precisa ter alguma coisa nesse sentido. E responsabilidade social, né? Não só social, mas ambiental, né? Tem crescido muito a questão da ESG. Então, é importante que se faça isso, né? E é importante que se faça não só para cumprir protocolos, né? A gente sabe que muitas empresas fazem nesse sentido, de cumprir protocolos, né? Ok, se for feito assim, mas o interessante é que a gente entenda a importância disso a nível global, né? Para as pessoas, para as empresas, para a comunidade onde a empresa está inserida, né? A gente vê muitas vezes, né, empresas que não tratam tão bem, que os colaboradores não tratam tão bem os clientes. E quando, por exemplo, um gestor não está ali, e isso é assim, eu acho um tremendo tiro no pé, né? Porque se você trata mal um cliente, você precisa, enquanto empresa, daquele cliente para se manter. E a empresa, você é colaborador da empresa, então a empresa precisa também ter cliente para ali manter enquanto colaborador. E às vezes, assim, isso foge um pouco, né? Essa cadeia aí foge.
E a gente vê o serviço, muitas vezes, fazendo com que também empresas passem por situações complicadas, né? E, ainda com relação aos objetivos, né? Normalmente, quando a gente vai estabelecer, pensando nessas 7 áreas, a gente decompõe ali mais ou menos em 4 etapas, né? Que é analisar, logicamente, o ambiente. A gente não pode traçar sem pensar internamente e internamente, né? Lógico, né? Já citei aqui para vocês, sempre tem que ser flexível e sempre ajustar quando possível e necessário. Voltado para a organização como um todo, né? Então, o objetivo, a visão, a missão, ela tem que estar visível e claro e alinhado para todo mundo. A gente precisa, logicamente, ter uma hierarquia, porque uma vez que a gente estabelece objetivos para aquelas 7 áreas, a gente tem os primordiais. Então, a gente precisa entender, né, até porque se precisar readequar a rota, ó, isso aqui para a gente é imprescindível. Esse objetivo aqui para a gente precisa manter. A gente pode abrir mão disso aqui, mas disso aqui não. E individuais, né, quando eu falo individuais, é por setores, até por funcionários, né, logicamente que isso muitas vezes se decompõe em metas, né, e a gente vê aí algumas empresas que acabam, às vezes, abusando um pouco dessa questão das metas, mas é importante que se tenha, né? É importante que se tenha de uma forma saudável, entre aspas. Nem entre aspas, é saudável mesmo no sentido de alcançável, né? Não adianta se estabelecer uma coisa que não é possível. Mas é importante que se estabeleça para que todo mundo tenha realmente aspiração de alcançar, desde que, logicamente, todo mundo entenda por que está fazendo aquilo, para onde está caminhando aquilo ali. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez um vídeo para vocês. Como definir objetivos para a minha empresa? Você passou pela definição do seu negócio, levantou informações, definiu cenários, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, missão e visão. Chegou a hora de definir objetivos. Onde você quer chegar no futuro? É a hora da prática. Para traçar bons objetivos, fique esperto, seja SMART, que é a sigla em inglês para específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e tempo definido. Objetivo específico é aquele que não tem dúvida, é na lata. Por exemplo, a empresa vai ter faturamento mensal de R$300 mil até dezembro de 2022. O objetivo é mensurável quando existe uma meta clara para um indicador. Por exemplo, ter 5 mil clientes ativos até julho de 2022. O objetivo é atingível quando é estabelecido considerando restrições internas ou externas. Exemplo, reduzir o custo médio do endividamento bancário em 50% até dezembro de 2022. O objetivo é relevante quando é ligado à visão de futuro da empresa. Por exemplo, mapear 100% dos processos produtivos, logísticos e comerciais até julho de 2019. O objetivo com tempo definido é quando todos sabem quando ele acontecerá. Exemplo, treinar 100% dos vendedores até janeiro de 2018. Fique atento para que todos na empresa estejam alinhados e determinados em atingir todos os objetivos da empresa. E pode ter certeza, assim o sucesso é garantido. Sebrae. Ok, pessoal. Então a gente tem aí como as principais, lembrando, tá? A gente poderia, inclusive, colocar aqui ainda como uma diretriz os valores, né? Tem muitas empresas que, e é importante que se tenha também os valores organizacionais, né? Então, valores que todos os colaboradores eles têm que inserir e a empresa, de uma maneira geral, ela vai adotar aquilo como valor, né? Então, poderia ser missão, visão, objetivos e valores, tá? Aqui a gente segue nesse modelo, não tá os valores, mas seria um outro, digamos assim, uma outra diretriz que poderia ser abordada. Ok, gente. Deixa eu sair daqui. Voltar para cá. Algumas pessoas falaram aqui no chat, deixa eu abrir. Voltar. Tá. Gente, ó, como eu falei para vocês, a gente só vai avançar até aqui, né, a questão das diretrizes, por conta até para não ficar um horário muito complicado para vocês. E as outras 3 etapas a gente vai falar na próxima aula. Eu queria só falar um pouquinho com vocês. Primeiro, né, alguém ficou com alguma dúvida, algum ponto? Não, tá tranquilo. Oi, Camel, pode falar.
Fiquei só na dúvida, porque geralmente no setor público não se define os objetivos organizacionais. Nesse caso, a gente faz por uma questão de exercício da disciplina. Sim, pode Tá? fazer. Tá. Eu vi que você colocou, né? Que vai fazer no caso do público. Gente, só falando um pouco agora do nosso trabalho, tá? Mais uma vez, a gente não tem aqui um grupo grande, né? Então, acho que muitas pessoas não conseguem participar realmente do ao vivo e tal. Não tem problema, vai ficar gravado, né? Mas eu queria fechar com vocês, e eu vou pedir até que vocês me mandem isso, para não ficar lá no grupo muita informação da disciplina, vocês podem me mandar isso por e-mail, ou podem falar comigo no privado, não tem problema nenhum, tá? Enquanto a disciplina está rolando, eu estou sempre tentando responder o mais rápido possível. Então, o que é que eu precisaria, né? Que vocês formassem os grupos, lembrando que são até 4 pessoas, que vocês escolhessem a empresa que vocês vão trabalhar, né? Então, eu coloquei lá alguns exemplos de segmentos, tal. Essa questão do segmento vai ser interessante só para o destrinchar do trabalho, mas eu precisaria colocar o nome, né, da empresa e onde será feito o trabalho. Por quê? Porque eu vou colocar isso no SIGA para ficar mais fácil, né, de visualizar. E aí eu, só mais uma vez reforçando, o que é que vai ser basicamente um trabalho? Elaborar, né, essa gestão dessa empresa, né? Como eu disse, muitas provavelmente já vão ter vários desses pontos. Você vai rever esses pontos, ou manter ou alterar, né? E alguns desses outros pontos, né, vocês não vão ter acesso, talvez. Então, tipo assim, a gente vai falar da parte de controle. Vamos supor que você escolhe aí uma multinacional, uma Coca-Cola, sei lá. Você não vai encontrar, pelo menos tão facilmente, recursos relacionados a controle. Então, você vai ter que meio que pensar algumas alternativas para isso, ok? Então, é isso. Já que o Nathanael já colocou aqui, eu já vou pegar o dele. Eu vou pedir que vocês façam isso, porque eu preciso colocar lá no CGA. E na próxima aula, né, a gente vai avançar os tópicos e a gente vai discutir um pouquinho mais, porque na quarta a gente encerra essa parte que pelo menos vai ser utilizada no trabalho, e a gente vê se alguém tem alguma dúvida mais, enfim, com relação ao trabalho. Como eu disse, vocês podem falar comigo, tá? No WhatsApp, podem falar comigo no e-mail, ou podem no CIGA mesmo, né? Geralmente é em comum, mas pode ser também por lá. Para a gente fechar isso aí. Ok. Perguntas, dúvidas? Deixa eu pegar logo aqui o do Nathanael. Deixa eu só tirar a dúvida, professor, em relação já ao outro tema que acho que o professor vai falar. Eu estava vendo já o formulário que o professor André colocou e eu fiquei numa dúvida que eu quero responder ele só depois da nossa orientação, na verdade. Tá. Mas eu fiquei na dúvida porque ele pergunta se a gente quer que tenha uma banca. E eu fiquei pensando, não é uma obrigatoriedade ter uma banca? É uma escolha? Não, ele quer basicamente se a gente vai querer que a coordenação monte a banca ou se a gente vai montar a banca. Ah, tá. Acho que isso não ficou claro, essa pergunta, mas para a gente chegar. Não sei se os outros colegas entenderam assim, eu entendi É. que seria uma escolha. Se for um parcial, automaticamente a banca é 100% interna. Então, são os professores da próprio curso que vão participar. Se for a final, aí a gente tem que montar uma banca tendo um externo. Mas aí a gente pode pedir, tipo assim, coordenação, ver se tem alguém aí tal que pode participar, ou a gente já pode indicar a banca. Oi, Diego, pode falar. O aluno também pode indicar alguém? Pode falar, Nathanael. Desculpa. Eu queria saber se em relação à educação, professor Diego. A gente, aluno, pode indicar, são 3 pessoas, professor, mais 2 avaliadores? É o orientador e mais 2, geralmente é um externo e o outro interno. Então, seria o orientador, outro professor do curso e mais o externo. O ideal é que você alinhe com o seu orientador, né? Se for ok para ele, né? Se por algum motivo lá, aí pode ser. Alguns orientadores, eu acho que tem mais de um trabalho, então talvez eles queiram montar tipo a mesma banca para já definir um dia, para fazer tudo num dia só, então isso aí geralmente o orientador ele define junto com a orientando, mas de uma maneira geral não tem problema não. Tá bom, obrigado.
Ô, professor, era só observação. Essa dúvida de Natanael aí, professor, na última aula, professor André, ele até explicou isso aí que você está reforçando, né? Quem for apresentar o artigo vai ter que ter uma banca externa, né? O orientador, um professor do IFAL e alguém convidado. E quem for apresentar o projeto vai ser o orientador e mais um professor do IFAL. Isso, exatamente. Geralmente, pessoal, esse externo, né, os professores eles já têm até algumas sugestões, né? Porque a gente passa, às vezes, por bancas, tal, aí, tipo, já é convidado, então, quando tiver algum, já fica à disposição. Então, geralmente, o pessoal também já tem algumas indicações. Mas, assim, é algo totalmente alinhável, digamos assim, com o orientador e o aluno, tá? Não tem problema. Ok, gente, dúvidas, perguntas? Natanael, eu vi que tu colocou aqui no chat, só para facilitar. Bota lá no WhatsApp, já que tu já tem, por favor, porque é mais fácil de eu pegar lá depois. Tá bom, eu vou já colocar. Pronto, obrigado. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Assim, dada a próxima aula na quarta, esta apresentação será sábado que vem. Sábado, isso, sábado que vem. A entrega também no CIGAR do material após a apresentação, aí você vai deixar aberto até sábado que vem, porque no CIGAR está até dia 25. Isso. Eu acho que é quarta-feira. Isso. Quarta-feira. Você terá para entregar até 28 o material escrito, né? Isso, exatamente. Eu vou deixar, acho que até um dia mais, porque se na apresentação tiver alguma sugestão de mudança, aí vocês mudam e colocam um dia depois. Ótimo. Beleza? Ok, gente, então vamos encerrar por aqui, como eu falei, um pouco mais rápido, né, por conta do horário no meio do caminho. Mas quarta-feira a gente se encontra novamente e na outro sábado a gente se encontra aí sim com mais tempo para apresentar os trabalhos, discutir e finalizar tudo, tá ok? Então, bom final de semana aí para vocês, né? Aproveitem para finalizar o trabalho, com a família, e aí a gente se fala novamente na próxima quarta. Até mais, pessoal. Até mais, professor. Até mais, professor. Valeu.